Olá pessoal, este é o programa Sala Viva e no programa de hoje nós estamos recebendo a Shirley. Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a família. Família é onde o amor decide morar, independente dos laços de sangue. Mas o caminho até esse encontro muitas vezes é cercado de dúvidas, de burocracia e de muitos tabus. Em Tubarão, desde 2019, um grupo de pessoas decidiu transformar a espera em preparo, a incerteza em rede de apoio. E hoje nós estamos recebendo a Shirley da Silveira Mendonça Pitigliani, é isso mesmo, Shirley, tá certo? Né? E ela vai falar sobre essas questões relacionadas ao grupo de estudos e apoio à adoção Filhos para Sempre, para conversarmos sobre o direito fundamental de toda criança, que é o direito de pertencer. Seja bem-vinda ao Sala Viva. Obrigada pela oportunidade. Shirley, esse programa ele acontece com a participação dos alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Deon. Nós participamos de um programa de empreendedorismo e o Sala Viva é um braço desse projeto, onde a gente escolhe temas relevantes para discutir. Então, achamos que é muito relevante, é muito importante tocar nesse assunto, que é a questão da adoção, e por isso te convidamos. Então é uma honra, é um prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu e mais uma vez obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa com os jovens. Obrigado. Eu tenho aqui comigo o João e a Alice, prazer. E eles vão me ajudar nesses questionamentos com você, okay. Tá certo? Vamos lá, João. Bom, Shirley, para começar, eu queria entender como que a causa da adoção entrou na sua vida. Então, eu acredito que eu vim nessa vida com a incumbência de ser mãe adotiva, né? Desde muito jovem, quando lá nos primeiros pensamentos de um dia possivelmente exercer a maternidade, eu já pensava na causa adotiva, na questão da adoção. E depois, no caminhar da vida, eu encontrei uma pessoa que hoje é meu esposo, e aí já se passaram 23 anos de casados, que compartilhou comigo desse mesmo ideal. E foi aí que surgiu a adoção na nossa vida. Interessante. Shirley, o nome Filhos para Sempre é muito forte. Qual o simbolismo por trás dessa escolha para a identidade do grupo? O nome Filhos para Sempre, Alice, ele simboliza a ideia de pertencimento definitivo, né? Uma família, ela é construída pelo amor, sem um prazo de validade, sem distinção, né? Sem uma condição imposta, né? Então, nenhuma divergência, né, ou distinção sobre filhos adotivos ou filhos biológicos. Filhos é para a vida toda. Sim, realmente muito forte. Quando estávamos conversando em sala sobre questões relacionadas à adoção, a gente viu muita fala relacionada à burocracia. Sim. Né? E aí, como que vocês trabalham essa questão relacionada à burocracia e à orientação aos pais com relação a isso? Então, Kleber, com relação à burocracia, é uma questão que a gente trata logo nos primeiros contatos com os pretendentes quando nos procuram, que essa burocracia ela é necessária, né? Justamente porque nada mais é do que o processo, né, a proteção dos direitos dessa criança e desse adolescente. Então, por isso, essa preocupação do judiciário, das assistentes sociais, dos psicólogos e de toda a rede envolvida dentro do processo adotivo. Porque, às vezes a família tem pressa e acha que a burocracia está freando o processo, quando na verdade é para ter uma base forte, né? Com certeza, uma base sólida. Poxa, a gente também queria saber como que funciona a dinâmica das reuniões mensais no Oasis. Como e quem são as pessoas que chegam até vocês? Então, os nossos encontros, eles ocorrem na sede do Oasis, né, numa sala cedida, gentilmente cedida por eles, e eles acontecem de forma presencial, uma vez por mês, sempre a segunda-feira de cada mês, das 19h30 às 21 horas, né? Esses encontros, geralmente nós temos sempre um palestrante, né, uma pessoa convidada, ou então nós mesmos fazemos rodas de conversa entre todos que estão ali naquele dia, naquela reunião. E é direcionado para quem? É para quem quer adotar ou para quem já adotou?
para todos, Para todos. para quem tiver interesse pela causa adotiva. Só repete pra gente a data nas segundas? Toda segunda-feira de cada mês. Segunda-feira de cada mês. Exato, é uma vez por mês, encontros presenciais. Geralmente eles têm a duração de 1h, 50 minutos. E depois desse restante desse tempinho, geralmente a gente faz um cafezinho, que é um momento mais de integrar, de conversar, de fazer um bate-papo menos formal, não que seja, né? Mas de repente naquele momento do encontro, alguém fez alguma fala que me chamou a atenção. Então neste momento do café eu chamo essa pessoa num cantinho, eu troco uma ideia e isso gera uma conexão e um fortalecimento muito grande entre os participantes. E necessário, né? Muito. Vocês reúnem pais pretendentes profissionais. Como essa troca de experiências, podemos dizer, ajuda a acalmar o coração de quem está na fila de espera? Então, Alicia, ajuda muito, né? Porque ouvir histórias reais de pessoas que já passaram pelo processo adotivo faz toda a diferença, né? Traz conforto, esperança, traz clareza no processo, né? E ajuda também a reduzir um pouquinho aí a ansiedade que geralmente o processo muitas vezes acaba gerando, né? Essa troca com os outros pretendentes faz com que a gente realmente perceba que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que existem outras pessoas também que passam pelo mesmo processo, pelas mesmas situações, né? E esse compartilhamento, ele gera muito mais segurança, né? Confiança, que no momento certo, na hora certa, o filho certo vai chegar. Mais uma vez a gente está falando de que não pular etapas, né? De que seguir o processo, né? Foi a palavra que tu usou agora há pouco, né? Sim. Tudo é um processo. Sim. Né? E quanto mais conversa, diálogo para sustentar essa base, mais certeza a família tem de que está indo para o caminho certo. Com certeza. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, Shirley, existe um tabu, né, um rótulo de que talvez uma família adotiva não seja uma família legítima, né? Existe algum trabalho, vocês fazem algum tipo de conscientização para fortalecer essa ideia de que de fato é família de verdade? Sim, ainda existe um tabu com relação a isso. Eu diria que cada vez menos, né, existe isso, mas ainda existe. Por exemplo, gera olhares, né, gera muitas vezes julgamentos ou comentários inadequados, né, mas isso vem diminuindo, felizmente, né, e o tabu que existe, né, é justamente isso, das pessoas acharem que a família adotiva ela não é legítima, e pelo contrário, quem disse que é através do consanguíneo que a gente forma uma família, né, não é a genética, é o amor. Amor. Que lindo. Como diz, né? Mãe e pai é quem cuida, né? É quem cuida, exatamente. Bom, e vocês falam muito sobre uma adoção segura. O que define na prática uma adoção que é feita de maneira correta e protegida? João, uma adoção segura é uma adoção feita dentro da legalidade, é feita dentro da lei. Existe um processo e ele deve ser seguido. Principalmente com os pretendentes, né, seguindo todas as etapas e fazendo aí, participando do Cadastro Nacional de Adoção. Isso é uma adoção segura, né? Fazendo esse devido acompanhamento, tanto com as psicólogas, as assistentes sociais, né, para que esse processo ocorra da melhor forma possível. Entendi. Shirley, no grupo vocês discutem o respeito à história da criança. Como preparar os futuros pais para lidar com o passado que o filho traz consigo? Essa pergunta, Alice, ela toca bastante, sabe? Porque é algo que nós conversamos muito no grupo de apoio à adoção com os pretendentes e também com os pais que já adotaram, né? Porque quando nós entramos numa fila de adoção, nós precisamos ter a ciência de que o livro da vida dos nossos filhos já vem com as primeiras páginas escritas. A história deles não foi apagada, né? Jamais, e nem pode, não deve ser, né? E cabe a cada um de nós, a partir do momento da chegada deles, escrever as próximas páginas diferente, muito diferente daquilo que eles vivenciaram antes, né? Que por vezes são
situações e histórias muito tristes, né? Mas cabe a gente mudar essa realidade. Então eu tenho que ter essa ciência quando eu entro numa fila de adoção. E eu entendo que negar a história dos nossos filhos é negar parte de quem eles são. Então nós não devemos e não podemos jamais negar a história dos nossos filhos. Nós temos que acolhê-las e respeitá-las. Shirley, para finalizar esse primeiro bloco, eu queria saber rapidinho, explica para mim como que vocês vivem atualmente, como pagam as contas, porque é uma entidade filantrópica e formada por voluntários, né? Isso. Como que vocês lidam para pagar os boletos? Na verdade, hoje o grupo, o Kleber, ele não tem uma despesa, né? Porque nós não temos uma sede, né? Nós temos uma sala, como eu falei no início, cedida pelo Oasis, que gentilmente nos presta essa gentileza, esse favor, para que a gente possa realizar os trabalhos junto aos pretendentes e a todas as pessoas que interessam ter uma adoção. Então, na verdade, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Com as nossas possibilidades. Entendi. E a cada encontro nós dividimos as tarefas para não sobrecarregar ninguém, né? E também mantemos aí a motivação mesmo diante das dificuldades. E quando entra algum recurso, alguma ajuda financeira, geralmente essa ajuda financeira é usada no quê? Sempre com relação aos pretendentes, né? Ou a gente traz alguém de fora para uma grande palestra, né? Entendi. Ou então a gente faz uma atividade com as crianças, a gente contrata cama de pula-pula, faz um lanche mais especial. Entendi. Aí é utilizado nesse sentido. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já depois dos comerciais. Estamos de volta com o segundo bloco do Sala Viva. No primeiro bloco, nós entendemos como o Filhos para Sempre nasceu. Agora, nós vamos falar sobre o que vem depois do encontro, os desafios da parentalidade, a realidade destas crianças que o sistema muitas vezes não vê e o legado de uma nova cultura da adoção pode deixar para as próximas gerações. Existe um perfil de criança ideal no imaginário dos pretendentes. Como o grupo trabalha para abrir os olhos e o coração para as adoções necessárias, crianças mais velhas, grupo de irmãos ou com deficiências? A gente trabalha bastante com o grupo de que o perfil ideal é aquele onde a gente respeita aquilo que está dentro do coração de cada um. Porque tem casais e pessoas, né? Porque existe adoção solo também. Então tem casais, tem pessoas que têm o desejo de ter o bebê no colo, de passar por aquela experiência da troca da fralda, da mamadeira e tudo aquilo que vem junto no pacote, né? Para a assistência necessária de um bebê. E tem pessoas que tá tudo bem se a criança vier um pouquinho maior, se já jogar futebol ou enfim, né? Então a gente precisa sim respeitar o desejo de cada um. O perfil ideal é aquele que começa no respeito próprio dos meus desejos e das minhas capacidades, né? Aí sim a gente torna uma adoção realmente possível, realmente verdadeira. Shirley, e essa questão relacionada a escolher uma criança ideal, às vezes também está relacionada com ela ser branca, olho claro e um bebê de revista, né? Com certeza. Um bebê padrão, esquecendo crianças, deixando de lado crianças negras com deficiência. Isso é forte ainda? Sim, bastante. Mas é o que eu disse, a gente precisa respeitar, né? Se eu moro numa comunidade de descendência alemã, por exemplo, né? Tem pessoas que tá tudo bem, eu vou adotar uma criança de cor. E tem pessoas que vão dizer, não, eu não tenho essa capacidade. Ou eu não tenho a capacidade de adotar uma criança com um grau de doença mais severo. Entendi. Então precisa ser respeitado para que a adoção ela possa
de fato ser concretizada e bem-sucedida. Ótimo. E tu já presenciou alguns casos desses na sua organização? De Tipo, preconceito, assim, de chegarem e falar, não quero uma pessoa de cor porque eu... Não, dentro não, porque na verdade quando os pretendentes chegam para a gente, né, nos procuram, eles já fizeram todo esse processo junto com o fórum, que são eles que fazem isso, né? Então essa demanda não chega para a gente. Mas é claro que dentro das nossas rodas de conversa, dentro dos nossos encontros, sempre tem as pessoas que expõem ali, eu só quero um menino, ou eu desejo que seja até 2 anos de idade. Não, eu estou num perfil que eu aceito grupo de irmãos. Então, tem de tudo um pouquinho. Entendi. E no Brasil, temos muitos pretendentes habilitados, mas muitas crianças seguem em abrigos. Onde está o gargalo e como a educação da sociedade pode ajudar a resolver isso? Então, o gargalo está, João, justamente na questão do perfil, né? E tudo isso que a gente estava conversando até agora. E que precisa ser respeitado, né? A maioria dos pretendentes habilitados ainda prefere, né? Tem uma preferência por bebês ou crianças até 2, 3, 4 anos. Né? E isso precisa ser respeitado. Muitas vezes, o que acontece? Eu quero muito um bebê, mas está demorando tanto. Então eu acho que eu vou colocar uma idade um pouquinho maior. Acho que se vier com 7, 8 vai ser quase igual, né? Mas não é assim que funciona. Uma criança de 7, 8 já vem com a sua história, que foi o que nós conversamos no bloco passado, muito latente, né? E vai demandar outras questões desses pais. Então é aí que a conta não fecha, né? Nós temos mais pretendentes do que crianças aptas à adoção hoje no Brasil, isso é verdade. Mas é a questão do perfil. Entendi. Shirley, qual a importância de entender que a adoção não é um ato de caridade, mas sim um meio de constituir uma família? Sim, entender que a adoção não é um ato de caridade, né, sim uma forma legítima de constituir a família, é fundamental para que esse processo, para que essa adoção dê certo, né? Precisa criar esse vínculo, essa reciprocidade e esse respeito, porque senão não existe adoção, né? Então, quando o pretendente tem aquela imagem de que, abre aspas, eu vou salvar, fecha aspas, uma criança, um adolescente, não é de fato isso, não é sobre isso, né? A adoção, quando eu me proponho, quando eu desejo que alguém, quando eu me abro para que alguém me chame de mãe ou de pai, e da mesma forma que eu chame aquele ser de filho, não pode existir esse dever, essa obrigação, entende? Sim. E como que é o diálogo do grupo com o Poder Judiciário e a Rede de Proteção à Criança em Tubarão? Existe uma sinergia? Sim, existe, né? E ela é essencial, porque todos são peças chaves para esse processo, né? Para a questão adotiva, né? Então, o grupo mantém sim um diálogo com o Judiciário aqui em Tubarão, inclusive muitos deles estão sempre conosco, né? Como palestrantes no grupo, trazendo o olhar de quem está do lado de lá, né? Das garantias e direitos das crianças, né? Então, essa troca é extremamente rica, né, porque aproxima aí os pretendentes da realidade e também trazendo mais clareza, transparência em tudo que ocorre dentro do processo. Shirley, eu acredito que não exista um momento certo, posso até estar errado, né, para contar para a criança, né, meu filho, você foi adotado. Né? Acho que tudo depende da história daquela criança, de como está sendo o desenrolar da vida dela junto àquela família, né? Eu estou certo, eu estou errado, como que isso deve proceder? Tens alguma experiência para compartilhar conosco a respeito disso? Sim, Kleber, na verdade não tem um momento certo, e não é nem questão de certo ou errado, né? A adoção, ela não deve ser velada, ela deve ser revelada. Então, falar sobre adoção é desde o primeiro dia. Perfeito. Minha filha chegou com 4 meses de idade.
E desde a primeira noite que ela dormiu na nova casa dela, ela já sabia que ela era adotada. Então, é através de uma brincadeira, é através de, enfim, de algo lúdico, né? Por exemplo, nós estamos no banho e a Barbie, o banheiro é cheio de Barbie, né? E tem uma que vai no hospital ganhar o filho. Para a outra Barbie, o filho chegou. Então, são dessas sutilezas que a gente vai fertilizando esse caminho e fazendo com que essa criança se sinta muito segura. Para que ela, a qualquer momento que ela queira falar sobre isso, a gente está ali disposto e ela sabe que ela vai poder confiar. E entender que é normal. É normal, exato. Que lindo, muito. E mais que tudo, são através dessas famílias que por N motivos não puderam, né, ficar com seus filhos, são através dessas famílias que nós temos muito a agradecer que outras famílias se formam. Né? Shirley, qual a sua opinião sobre a adoção brasileira? E quais os riscos que o grupo alerta para essa prática? Alice, a adoção brasileira ela é uma prática ilegal e muito arriscada, né? O grupo deixa isso muito claro para todos os pretendentes. Embora muitas vezes, né, tenha ali uma intenção aparentemente boa, né, ela fere todos os direitos da criança e também de toda faz com que aquele acompanhamento que teria com toda a rede de apoio ela se perca, né, deixando todos, tanto crianças quanto os adultos, numa situação de vulnerabilidade, né? Adoção segura é a adoção que segue um processo. Porque acaba pulando etapas que nós comentamos agora há pouco, que fazem parte de um processo que sustentam a base da adoção, né? Com certeza. Né? E existem casos de que pode haver uma intervenção e essa criança ser retirada por essa adoção. Numa adoção brasileira? Com certeza. Né? Inclusive, já tivemos casos, né? Já chegou para a gente casos de adoções brasileiras que os pais estavam há 5, 6 anos com a criança, houve uma denúncia, né? Houve uma intervenção e essa criança foi retirada da família. Então imagina a dor dessa família, a dor dessa criança, né? Então foi o que eu falei, a gente acaba com toda essa cadeia protetiva, né? E o que de fato não pode acontecer. E foi como a gente falou ali agora há pouco também, a questão da história, já foi construído um pedaço da história dela com essa família, né? E daí pela segunda vez há um corte. luto. Um luto. Que ela precisa se resolver depois com isso, né? E assim vão ficando traumas nessa criança, né? Que precisam depois ser tratados. Eu queria saber se nos próximos meses, pro próximo ano, se existe algum grande projeto, se vocês ainda têm intenção, vontade de colocar algo em prática, idealiza. Tem algo em mente? Então, o grupo de apoio tem muitos sonhos, né? Mas eu diria que um grande sonho seria ampliar o impacto, né, na região, fazendo com que tenhamos mais espaços de acolhimento, né, com psicólogas, enfim, abranger pretendentes, né, e todo esse contexto num único local, mas que abranja toda aí a nossa região. Tá. Shirley, esse bate-papo foi fundamental. Nós aprendemos muito, né, João? Gostou, Alice? Sim. E eu não tenho a menor dúvida de que quem assistiu, quem está assistindo, com certeza se sentiu tocado. Principalmente não só pela tua fala, mas pelo jeito que tu transborda amor, Shirley. É lindo, é inspirador te ver falando sobre isso. Então, no começo, no primeiro bloco, falasse que nascesse com essa missão, né? Eu acho que sim. Nós temos certeza. Sim, nós temos certeza. Porque sentindo todo
carinho, esse amor com quem tu fala sobre o tema, a gente vê que és a pessoa certa para estar à frente, né? Hoje tu és a vice-presidente, é isso? Exato. Né? Quero agradecer, muito obrigado pela tua disponibilidade, a gentileza em estar conosco, né? Foi sem dúvida fenomenal. Foi incrível. Incrível, né? Muitíssimo obrigada eu, em nome de todo o grupo de apoio à adoção Filhos para Sempre de Tubarão, pela oportunidade, porque é sempre um grande prazer falar sobre adoção e poder disseminar aí o tema para mais pessoas. E se eu puder, né, muitas pessoas me dizem que tem medo da adoção, né? Então, o que eu diria para essa pessoa? Dê o primeiro passo. Legal. E vai com medo mesmo. Tá, já. Obrigado. Por hoje, a gente vai terminar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.